Vamos ao nosso tema de estudo de hoje. Políticas de reforma agrária a partir dos anos 1990. As políticas de reforma agrária no Brasil têm passado por diferentes fases ao longo da história, e os anos 1990 marcaram um período de transformações significativas nesse cenário. Vários eventos e mudanças políticas influenciaram as abordagens em relação à reforma agrária nessa época, apresentando desafios e avanços no processo de redistribuição de terras e promoção da justiça social no campo. 1. Contexto pós-ditadura. Os anos 1990 foram marcados pelo término do regime militar no Brasil, inaugurando um período de redemocratização e mudanças significativas na estrutura política do país. 2. Constituição de 1988. A Constituição de 1988, promulgada no final da ditadura militar, trouxe importantes avanços para a questão agrária, reconhecendo a função social da propriedade e estabelecendo princípios que fundamentam a reforma agrária. 3. Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA. No início dos anos 1990, o governo federal lançou o Programa Nacional de Reforma Agrária, visando acelerar a redistribuição de terras e proporcionar condições para a agricultura familiar. 4. ênfase na desapropriação. Uma das características dessa fase foi a ênfase na desapropriação de terras consideradas improdutivas, com a ideia de utilizar essas áreas para fins de reforma agrária. 5. Pressões sociais e movimentos agrários. As pressões sociais exercidas por movimentos agrários, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, tiveram um papel fundamental na pauta da reforma agrária, influenciando a agenda política e a tomada de decisões. 6. Programa de Crédito Fundiário. O governo implementou o Programa de Crédito Fundiário, uma iniciativa que oferecia condições facilitadas para a aquisição de terras por parte de agricultores familiares, promovendo a inclusão social no meio rural. 7. Desafios na implementação. A implementação efetiva da reforma agrária nos anos 1990 enfrentou desafios, incluindo resistência de setores conservadores, burocracia, falta de recursos e conflitos fundiários. 8. Importância da educação no campo. Nesse período, ganhou destaque a importância da educação no campo como um componente essencial para o desenvolvimento sustentável das áreas reformadas, buscando capacitar os agricultores e suas famílias. 9. Avanços tecnológicos e sustentabilidade. O período também testemunhou avanços tecnológicos na agricultura, buscando conciliar a reforma agrária com práticas sustentáveis e a adoção de inovações para aumentar a produtividade nas áreas redistribuídas. 10. Projetos de assentamento. A criação de projetos de assentamento foi uma estratégia adotada para proporcionar infraestrutura, assistência técnica e condições de produção adequadas aos beneficiários da reforma agrária. 11. Inovações na gestão fundiária. Houve esforços para promover inovações na gestão fundiária, incluindo a utilização de tecnologias de informação e sistemas de georreferenciamento para garantir maior transparência e eficiência na distribuição de terras. 12. Resistências e conflitos. A implementação da reforma agrária enfrentou resistências de setores ligados ao agronegócio e grandes proprietários rurais, resultando em diversos conflitos fundiários e disputas judiciais. 13. Limitações orçamentárias. Limitações orçamentárias e a priorização de outras políticas públicas em determinados momentos impactaram a continuidade e a eficácia das ações voltadas para a reforma agrária. 14. Desafios na infraestrutura. A falta de infraestrutura básica, como estradas, eletrificação e acesso a serviços públicos, representou um desafio significativo para a consolidação dos projetos de assentamento. 15. Novas abordagens e tendências. Ao longo dos anos 1990, novas abordagens foram sendo propostas, destacando-se a importância de políticas que promovessem não apenas a redistribuição de terras, mas também o fortalecimento da agricultura familiar em seu sentido mais amplo. 16. Legado e avaliação. O legado dessa fase nas políticas de reforma agrária é objeto de avaliações diversas, com reconhecimento de avanços, mas também de críticas em relação à efetividade das medidas implementadas. 17. Repercussões nos anos subsequentes. As políticas de reforma agrária dos anos 1990 tiveram repercussões nos anos seguintes, influenciando debates e abordagens adotadas por diferentes governos no Brasil.
18. Incorporação de enfoques socioambientais. Ao longo desse período, começou a haver uma crescente incorporação de enfoques socioambientais, considerando não apenas a distribuição de terras, mas também a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. 19. Participação social e diálogo. A participação social e o diálogo entre governo e sociedade civil ganharam destaque como mecanismos essenciais para a construção de políticas mais eficazes e inclusivas. 20. Desafios contemporâneos. Os desafios contemporâneos relacionados à reforma agrária no Brasil têm raízes nas políticas implementadas nos anos 1990, evidenciando a necessidade contínua de revisão e aprimoramento das estratégias adotadas. Em resumo, os anos 1990 representaram um capítulo significativo na história das políticas de reforma agrária no Brasil, marcado por avanços, desafios e a influência de movimentos sociais. A compreensão desse período é fundamental para contextualizar o cenário atual e refletir sobre as trajetórias futuras da reforma agrária no país. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!